Muito boa noite para quem nos assiste no site roxo, boa noite para quem nos assiste na Twitch. Eu já falei Twitch e site roxo é a mesma coisa, né? Agora já fudeu. Para quem assiste no YouTube, eu sou o Hokage, seja muito bem-vindo e esse é o seu canal Nerd 20 no D20. Então já vai se inscrevendo, metendo a bica no like, porque hoje a gente vai continuar na nossa saga do domínio de Mokan, a nossa sessão 3 e vamos ver se hoje nós vamos matar bichão. Que o negócio é matar bichão. Por favor. Então, para já começar com a bica direita aí, Traste, Bruno, boa noite. Boa noite, opa, e aí galera, tudo bom? Sou eu aqui, o Traste. Bora meter porrada aí em bicho grande. Isso aí. Boa noite, Hugo. Boa noite, pessoal. Muito boa noite para quem nos assiste, seja ao vivo, seja gravado. Hoje, Lockfire, acredito que ele vai conseguir morrer honrosamente. Será? Ou será que ele vai só continuar vivendo A sua e tentando? vida. A sua vida E tentando incessante. morrer. Bom, bora que o som não pode parar. Isso aí. Boa noite, Gui. Boa noite, família. Hoje, né, bastei depois de fazer uma nota em moedas, obviamente, porque não tem cédula. Justo. A gente vai seguir com o nosso plano. Top demais. Não Lembrando, tem Pix ainda? não tem Pix ainda em... Não tem. Não, em detalhe. Império. O Bastê falando, e nós seguiremos com o nosso plano, que o Lockfire não sabe, não faz ideia de qual seja. Mas Tem nem- beleza. Tem nem assim, ideia. pro Traste acabou o plano também. Ué, era o dinheiro, pô. A Lembrando gente que... vai depender de dinheiro. Ah não, você pegou bastante, verdade. Lembrando que essa história é da Guilda da Abóbora, que está no Apoia-se, então para você que quer conhecer mais sobre a Guilda da Abóbora, dá um exclamação Guilda aí no site roxo, no YouTube vai estar na descrição. E lembrando que todas as nossas trilhas sonoras são do College of Loop, que também está o link na descrição e também está no Apoia-se. Os caras mandam muito e, enfim, você tem acesso a todas as trilhas sonoras quando você se torna membro. Lembrando novamente que nós estamos no dezembro laranja e vermelho, que é o mês da prevenção do câncer de pele, que é o laranja, e do HIV. Então, gente, vamos se prevenir aí para fazer um mundo melhor para todo mundo, certo? Então é isso aí. Quem que vai fazer o nosso resumo, Gui? Ô, eu posso Óbvio. fazer, hein? Vai lá, Eu manda sou bala. ótimo, nossa, eu adoro fazer resumo. Nossa, como eu Até adoro. porque na sessão passada ele basicamente ficou vendendo cerveja e assistindo a gente jogar. De fato. Eu fui o melhor spec da última sessão. Então, se ele foi um ótimo spec, ele sabe tudo. Então, Seguinte. bora de... Morfar, digo. Saímos da taverna em direção à torre gigantesca ao centro da cidade. primal. Dos primos. E aí, o Bastê ficou pra trás, tal, o pessoal seguiu em frente. Chegando lá, descobrimos que estava acontecendo um evento de corrida. É um evento especial que acontece a cada muitos anos. 10 anos? Ou 20 10. anos? Até falei 10 errado. 10 elos. Isso, 10 elos, que ocorrem a cada 10 elos. O nosso querido Shazam e nosso querido Traste se separaram. E o Bastê também ficou Lockfire no meio da multidão ali. O Shazam foi atrás de informações e o Traste também. Ambos chegaram na mesma conclusão de que estavam tendo apostas ilegais sobre o evento. Não, para, as apostas estavam mó legais. Apostas super legais e ilegais. Nisso o Bastê volta com o plano de conseguir dinheiro e vende cerveja adoidado. Trash e Shazam conseguem informações de onde está tendo as apostas e vão em direção junto com o Lockfire. Chegando lá, Trash entra só onde está o casacão e negocia com o pessoal aposta. Querendo apostar contra a favorita Maref. Maré, para que a gente, né, lucrasse muito, muito mais do que se a gente só apostasse Nela, né?
nela. E aí, a gente tentou, entendeu? Após uma grandíssima negociação de Trash e o cara do casacão, o Trash fez suas apostas com os poucos espers de ouros que ele decidiu pôr na banca, né? Que na verdade ele só tinha pouco, né? Eu acho que ele tinha muito, A gente muito acha, de né? prata. A gente acha que ele tem pouco, né? A gente É, nunca viu justo. ainda. E a aposta é feita. Salazar e... Não, Salazar não. Shazam. Nossa, eu li Balazar e pensei no Shazam. O Shazam tinha o plano de querer atrapalhar a Maré. Mas o Trash descobriu que havia uma proteção em volta de todo o ambiente da corrida, então não ia dar certo. O Lockfar, gênio, incompreendido, decidiu junto com o Trash e com o Shazam que iriam arremessar uma pessoa dentro da pista para poder atrapalhar. Ok. Isso após a aposta ter sido feita. Lockfar tenta e falha miseravelmente no seu arremesso. Correção. Eu acertei o arremesso. Eu errei o alvo. Errou o alvo, é verdade. E assim, não errei o arremesso. Claro. Tem que O deixar... que pra gente não muda nada, né? Porque deu errado de qualquer jeito. Não interessa. As suas palavras estão erradas em relação ao meu personagem. Me respeita. Desculpa, cara. Enfim, depois chegaram todos os corredores. Nós falhamos na aposta. O Trash apostou errado. O Gnomo, com as menores pernas e a menor capacidade de correr, ele apostou num tritão, um bicho aquático, que perdeu pra um gnomo. Mas tudo bem. Inclusive, o animal espiritual do gnomo que tava correndo era um avestruz. Aí, viu só? Foi isso que fez ele correr, pô. Aí, perdemos, mas a gente lucrou mesmo assim, porque a coisa não ganhou. O meu diálogo lá era mais a mina perder mesmo. A gente queria que ela não ganhasse. Não ela, né? Não nada contra ela, mas mais pensando no nosso dinheiro. Sim, Enfim. o nosso lucro seria maior se ela não ganhasse. Exato. O Lockfar ainda tava na ideia de descer o cacete. E a gente ainda precisava de um dinheiro. A gente... Assim, o Shazam começou a gritar e chamar a atenção do público e reter o público. Até que a gente encontrou um desafiante. O cara... Mano, um largato que já tava nervoso ali, que tinha perdido as apostas, tava muito pá. Que era o Balazar. Lockfar e Balazar, depois de conversarem, né? Inicia-se a treta, o Shazam tacando fogo, o Bastet vendendo a cerveja. Estão me ouvindo? Aham. Sim. A minha câmera Baixo. travou por aí. O Travou, Bruno verdade. Peraí, deixa eu dar um reconnect aqui. Mano, o Shazam reunindo a galera. Ainda tô arrumando. Ah, tá, beleza. Mas pode ir. O Bastet vendendo a cervejinha ali, o cervejão dos copos colecionáveis. E o Trash passando a mão em geral, filho. Moscou, o cara leva, não tem como. Mano, combate intenso, rolou até vômito do Balazar pra cima do Arroto, na cara do Lockfar, tudo. Mas o Lockfar venceu a batalha, né? Nosso queridíssimo Bárbaro. Nunca perdi uma batalha. Na vida. Jamais. Nunca. Honrosamente ele deixa o Balazar não ser, né, destruído a sua honra e manter o seu ego não tão intacto assim, mas poderia ter sido pior. E é isso. Se eu não esqueci nada, vocês Não, você podem tá me esquecendo corrigir. uma coisa importante. Ah! No finalzinho. Nossa, no finalzinho, encontros. Temos os novos responsáveis por Silbar. Foi anunciado, junto com outras pessoas importantes que eu não vou falar. Você vai ter que ir lá e assistir. Bem no finalzinho, mas tem que assistir tudo, pô. E... né, a história tá se ramificando aí para outros caminhos. Anúncios importantes foram feitos em prol do governo e da cidade.
E assistam aí, pô. Eu não vou falar nada não. Porque Vou- não é porque eu não lembro, é porque vocês têm que assistir, pô. Boa. Exatamente. Quem quiser assistir é só ver o final do último episódio. Mas basicamente é um gancho para uma campanha que eu estou preparando. Não vai ser tão rápido que ela vai sair, mas provavelmente o nome vai ser A Ponte para Tandruil, tá? É isso aí, mano. Mas nós não sabemos disso. É. A gente nem sabe se vai ficar vivo com os personagens até chegar. Tem isso também. É isso também. Cara, faltou alguma coisa? Vocês querem adicionar alguma coisa? Eu acho que ficou perfeito, na verdade. Agora a gente sabe que a gente não sabe quanto a gente tem no total de Esper de Ouro. A gente precisa difícil, conversar, ver isso aí. E decidir se a gente Gente, vai espera aí pegar que o Bruno tá virando um mortal ali. Ele tá fazendo um duplo carpado ali. Aí, deu certo. Encarnou o monge, liberte o tigre em você. Aí, beleza. Foi A agora. gente não sabe quanto a gente tem no total. A gente precisa decidir alguns detalhes que a gente vai deixar em mesa agora. Beleza. E Cara, voltamos pra taverna, não? não, acho que vocês ainda estavam ali no seu delivery de cerveja. Tá. Se não me engano. Ou vocês Então voltaram vamos voltar mesmo. pra Ô, A gente, caminho de voltar, né? vamos Tá. pra taverna. Beleza. Lembrando que o Lockfire usou o Berserker. Então você tá aí. Aí eu verifiquei, pra você perder esse ponto de exaustão, é um descanso longo com comida e água. Aí você reduz uma exaustão, beleza? Beleza. Eu pensei que era 2. Mas tá aí, sem problema. A gente vai aprendendo Descansos longos? na primeira vez que eu pensei que era 2. Rapaz, não brinca com isso não. Olha, eu acho que Você quer que eu vou capinar mesmo. Pera aí, que eu acho que meu internet de cabo caiu. Aí É pra acabar mesmo. aí o Wi-Fi não aguenta transmitir. A live caiu e sua câmera sumiu. Não, de fato. Mas agora deve voltar tudo ao normal. Levanta ela aí, pô. Coitado. Voltei? Voltou. Beleza. Bom, vou continuar então de onde a gente parou. Nesse momento que o Lockfire tá carregando o Balassar, né, ombro a ombro, e vocês estão voltando pra taverna, o Shazam tá ali tocando sua... Aliás, vocês vão querer vocês vão querer controlar o Shazam ou vocês preferem deixar ele separado? Bom, eu preferiria ele separado. Porém, algo me diz que ele seria de grande ajuda nesse momento. Eu Então, acho que ele levando acompanha... isso em consideração, Bruno controla. Ô, louco! Não. Eu não vou poder controlar ele não agora, tá maluco? Tá Não, doido? a gente controla junto quando precisar, tá? Então, A gente quando uma pessoa falta, é tipo democracia, pô. A gente volta até em qual poder ele vai usar. Entendi. Não é anarquia, é democracia. Não. Lembrando que ele não tem esquentar metal. Mas eu tenho. E eu tenho o quê, Bastê? O que eu tenho? Metal. Metal. Eu tenho E eu metal. esquento. Boa. Beleza. Tá, vocês estão voltando e o Balassar tá abraçado assim com o Lockfire carregando ele. E vocês estão voltando pra guild de vocês. E cara, vocês começam a ver, depois desse anúncio da Olivia Von Berk, mano, você vê o pessoal começando a já fazer grupos e se dispersar do local. Alguns, é óbvio, que ficam lá para ouvir mais discursos dos demais. Provavelmente a cidade vai ficar enlouquecida por alguns dias. Talvez até um decário, até tudo, eles entenderem o que está acontecendo. Um decário, para quem não sabe, é como se fosse uma semana, são 10 dias. Tá? Enfim, vocês estão voltando, vocês chegam na taverna Coração de Ferro. Nesse momento não tem ninguém na porta, tá bem, como é que eu vou falar, bem vazio mesmo o lugar. Vocês conseguem ver o Milo passando
paninhos, sabe? Limpando as coisas. Opa, quem que é? RAM80C2, é isso? Obrigado por você juntar. Valeu. O pessoal tá lá passando Ah, meu paninho. primo. É Hansok que lê. Hansock, valeu. Isso. Ele mandou um bora trash, então ele veio pelo Veio Bruno. pelo trash. Opa, então o Bruno vai ganhar coisa? Na verdade Opa. veio dois, né? Veio o Lucas Fatal pelo traje. O Lucas E o era meu vizinho. Eu chamei a rapaziada. Top. Já pode Nossa. adicionar aí. Adiciona aí, por favor. Valeu, valeu. Adiciona aí, vai 150 de vida, base. Tá ali. E Ó, vocês- cada pessoa aí aparecendo no chat com meu nome é uma moeda de ouro que eu ganho, né? Que eu roubo da plateia. Ah, É quase isso. quase isso. Aí, cara, vocês estão voltando e aí o Milo tá lá limpando, colocando as cadeiras em ordem. Vocês começam a sentir até um cheiro gostoso vindo lá de onde que é a cozinha. Ó, o Lucas Fatal. Obrigado também, Lucas. É carne marinada em cervejão, né? Que vocês servem. Boa. É costela de porco espinho marinada no cervejão com orégano. Tá É ligado? isso. Caramba. Essa é a iguaria que o Lockfire deu a dica pra fazer aí. Nossa, Gente, é o isso. Bacê já chega. O Balassar- ele já- Deixa eu só narrar mais um pouquinho, aí você já Aham, chega. aham. O Balassar, enquanto você tá levando ele, Lockfire, ele começa a falar assim: foi uma honra lutar com você. Eu já tinha ouvido seu nome. E por algum motivo eu acho que eu quero saber mais de vocês, se vocês deixarem. Tá ligado? Você vai caminhando e Eu vai posso fazer um sentando. teste? Pode. Não sei se é intuição. Faz Eu teste acho de que. assassinato. Às vezes Não, você eu não acho precisa que. nem fazer teste, tá? Tá. Eu quero saber se ele é um cara de bom coração. Eu quero saber a tendência A índole, dele, né? a A índole índole dele. Você continua conversando com ele e você vê que ele é neutro e bom. Beleza. Então eu sei que ele é neutro e bom no meu No conceito, seu conceito beleza. de neutro e bom. Tá. O Bruno tá devendo pros caras agora. Aí ele vai pegando e falando e vai conversando, tipo assim, ele olha pra vocês e fala assim: eu sinto há algum tempo que algo me chama pra fazer parte de algo maior. E se vocês quiserem me aceitarem, eu gostaria de me juntar a vocês, se é que é possível. Aí eu falo pra ele, em resposta à primeira coisa que o Pedro não me deu permissão pra responder, mas desculpa, beleza. vai lá. Sobre ele falar sobre. Aí sabe, tipo, Goku e Vegeta, que os dois estão tudo rebentados, eles, tipo, estão lá juntos. Não, mas a gente vai lutar de novo. Eu respondo pra ele, tipo assim, não, a nossa luta será breve e épica. E a respeito de se juntar a nós, você quer se juntar a nossa missão de agora ou você quer entrar na nossa guilda? Opa! Opa! Em paralelo, pode ir falando aí o que vocês querem fazer. Já eu faço a ação do Balassar. O bar, a taverna, ela tá funcionando ou ela tá já fechada? Está funcionando. Tá, então nós temos patrões. Patrões? Como assim? Patrões seriam os clientes. Não tem ninguém nesse momento. Ah, tá, beleza, então. Então eu vou pra cozinha, ver o que tá acontecendo na cozinha e fico por lá só. Ah, eu já vou chegar com um carrinho assim, ó. Empurrando o carrinho. Ô, Milo! Milo! O Milo aparece aqui e fala: opa, já fazia tempo, hein? Lembra? Vocês demoraram. Lembra que eu pedi um monte de cerveja, caneca. Ah, sim. Vendi quase tudo, filho. Olha aqui, ó. E aí eu chacoalho o barril assim, vazio assim. Ó, tá quase vazio. Aí ele pega e fala assim: mas você vendeu as nossas canecas, cara. Ops, isso aí. Ah, não, mas isso aí a gente pega, né, do... Relaxa, pô. Não faz isso, Bastê. Não faz isso, Bastê. Eu vou ver se ter eu que tenho alguma magia de madeira de carvalho. Eu faço alguma caneca artesanal aqui. Ei, Bastê, Negocia tá umas bom. canecas aí, cara. Mas como que foi essa venda aí? Foi boa ou foi mais ou menos? Ah, comparado à taverna vazia, a gente vendeu mais do que nada, né?
Aí Eu acho que o Bastê roubou os clientes dele mesmo, que no caso da taverna. Os clientes que era daqui foi pra lá, porque lá eles ganham caneca que nós bate neles se eles quebrar as canecas. É, mas depois eles estão o que agora? Com a caneca vazia. Vão ter que encher onde? Aqui. Ah, então você falou pra eles que eles se trouxerem a caneca, eles podem beber aqui de graça? Não. Pagando, todo mundo bebe. Ah, mas a gente poderia dar um desconto e a gente poderia até chamar. Aí ele já começa a fazer assim com as mãozinhas, sabe? Eles poderiam fazer uma promoção. É isso aí, Milo. Por isso que você é o homem dos negócios aqui. E aí eu já entrego assim, vou sair e deixa ele falando sozinho assim. Olha lá o pistache, vai lá. E vou assim saindo. E aí, nessa eu quero escutar o Lockhart falando. Eu posso escutar o Lockhart falando da guilda, tipo, alto, Pode. assim? Quando ele fala, inclusive o Balazar. Peraí, o Trash vai fazer alguma coisa? Você falou que foi na cozinha. Não, eu fui na cozinha, fiquei mexendo lá nos esse trecos. cara, e... Beleza, peguei um Invadindo a pãozinho. cozinha. É isso, eu de tô... boa. E aí eu vejo o Trash fazendo isso, né? Não, o Trash tá lá dentro da cozinha. Você Não, tá mas aqui eu vejo ele entrando pra cozinha. também. Rapaz, você Então, não me vê, rapaz. lembra do O cara é um negócio? kobold ladino. Você só pô, me você não vê vai quando ver. eu te permito, entendeu? Lembra daquele negócio que o Kobold é esquecido? Sim. É como se ele E tivesse além usado a disso, furtividade dele. Além disso, Curuco no basquete. eu sou também um monge das sombras, tá bom? Isso aí. Eu já ia falar que você tá trabalhando até de cozinheiro. Você tá Você não pica. faz a menor ideia, eu simplesmente sumi assim na sua vida, você nem lembra que eu existo. Beleza. Mas beleza. isso também calha que ele não tá escutando a conversa de vocês. É, eu não tô escutando nada. Aí o Balassar olha e fala assim, mas vocês são uma guilda? Na verdade eu tava querendo só me juntar a alguma empreitada de vocês. Aí Quê? eu falo, na verdade não, entendeu? Eu vou chegando perto. A gente não tem uma guilda. E ela definitivamente não chama Pluma Cinzenta. Lockhart, Aí ele... "Ah." Oi. o que você tá falando, cara? Eu tô falando daquela guilda que a gente não tem. Você bebeu? Não. Ah, então tá. E aí eu arrumo a postura e você fica, tá bom. Ele Então, pega e fala fecha assim, o olho. Bom, ele olha pra você e fala assim, eu definitivamente não gostaria de fazer parte de uma guilda. E ó, escuta. Você já ouviu falar numa guilda chamada Pluma Cinzenta? Não, Nossa, Lockhart. Viu, Bastê? Viu, Bastê? Tô mantendo o segredo. mas assim, Você vai embora, eu vou sair, eu vou pra longe. vai dar comida pro Eu vou dar uma Chacal. volta, eu vou dar um rolê com o Chacal, velho. Eu não vou deixar os dois. Ele pega Eu e vou, fala tipo, assim, mas Eu qual vou que contar é? umas moedas, assim. E o que vocês estão vendo tá no Balassar, eu não lembro se eu mostrei o token dele, eu mostrei? Bom, Mostrou. vou mostrar de novo. Mostrou. Uhum. Ele é um... Aí tá parecendo Draconato, mas ele é um Lizard, tá? Guerreiro, nível 5. Tá? É nítido, ele segura um puta marretão e tal, e ele pega e fala assim... Mas então eu adoraria ir com vocês, se é que vocês têm realmente essa empreitada que vocês falam, e nem é por dinheiro. Eu sinto alguma coisa que eu devo ir junto. Aí sabe aquele, quando você põe o braço no ombro assim? Aham. Aí eu puxo ele assim. Falei, amigo, na verdade, eu acho que você é um cara bom. Um cara bom. Essa empreitada, essa nossa missão vai ser um teste pra ver se você pode entrar numa possível guilda que a gente tenha. Não que exista. Não disse isso. A gente tá pensando em fundar uma. E se a gente fundar uma, vai ser aqui embaixo. Ah, não que exista um porão aqui também. Não, na verdade não existe. Não tem. Aqui não tem porão. Traz uma cerveja. Aí eu, pera, o garçom sou eu, né? Não, mas o Aí eu Milo, levanto. o Milo É. chega Aí assim. nessa hora, peraí, aí nessa Tá. hora, o Lockhart me percebe. Agora eu não tô mais na cozinha, agora eu tô andando pelo bar, tô andando pelas mesas, Uhum. e eu tô, tipo, olhando por debaixo, assim, meio que debaixo das mesas, debaixo dos cantos, olhando assim.
E pro Lockfar vai parecer meio que eu tô tentando limpar as mesas, que eu tô fuxicando assim nas mesas, assim, sabe, por debaixo e tal. Mas na verdade eu só tô procurando alguma coisa que alguém esqueceu, que alguém derrubou. Não Beleza. necessariamente eu preciso achar, não tô nem aí se eu vou achar alguma coisa ou não. Cara, Mas eu vou estar procurando assim, e o Lockfar vai nos olhos, na visão dele, eu tô limpando assim as mesas, sabe? Beleza. Não tem Você. nada e tal nas mesas, né? Eu não vou exigir rolagem, tá? De atuação, essas coisas, porque Você é Você acha ação um livre, tá? chiclete colado Pode crer, no... pode crer. Não, você acha algumas bugigangas, você acha um. Não, então, eu vou assim, mexendo na mesa, organizando, É. sabe, colocando as coisas no lugar. Você acha tipo um osso de passarinho, sabe? Você acha, sei lá, um carretel de linha, coisa boba, sabe? Crer. Pode crer, pode crer. Eu só vou organizando e guardando as coisas assim numa bolsa de treco, sabe? Tá. Até o osso de frango lá que os caras comeram Você tá que jogaram. botando. Eu vejo o traste, eu também consigo ver. Não, Então, e agora eu tô percebendo. eu imagino assim, Agora, se o trash falar Tem um agora todo, barulho. Não tô todo sendo nada furtivo agora. se ele pegar e falar, ó, não estou sendo furtivo, aí todo mundo pode perceber, entendeu? Uhum. Ok. Tá. Ô, traste, Não, agora eu tô fazendo assim um alvoroço até assim em cima das mesas, organizando, sabe, pra ver se realmente não tem nada debaixo de um enfim. Tá Vocês entendem? procurando lá, luteando. Tô ô, luteando. traste, traste, Opa! vem aqui, rapaz, pra nós ver o negócio. Ô, traste, vem aqui. Aí eu chego então, eu vou lá. Tá pra cá. Quanto que você fez de dinheiro? Rapaz, quanto que eu fiz, eu não vou saber te dizer, mas quanto que eu tenho, rapaz, eu tô beirando as 30 moedas de ouro aqui. Então, eu tô nessa também. Quanto Certo. a gente vai de que mesmo? Então, com esse nosso dinheiro aqui, eu acho bem difícil a gente pegar aquele portal que a gente tava falando, hein? O que a gente tá Mas... Eu ouço isso, mestre. Vocês estão falando baixo? Não, a gente tá Tá falando Então numa estão- altura normal. Então estão ouvindo, tá perto. Beleza. Aí eu falo, viu? Se a gente tivesse feito a minha ideia de fingir que era o do governo, nós tava no portal uma hora dessa. Ou a gente estaria nos calabouços do castelo deles. Eu não tenho nenhum problema com o aerobarco. Eu também não. Então, o Chacal também não. Se eu me lembro bem, acho que eu tinha falado que era 10 Esper de ouro pra ir de portal, né? Por pessoa. Não lembro. O E eu Chacal acho- paga meia. É. E de aerobarco vai ser tipo, acho que, se eu lembro bem também, é uns 5 Esper de ouro. Cinco, Vamos- negociando vamos- bem sai 3, tá? Negociando por cabeça? bem, talvez. Tá. Será vamos- que... Ô, Bastê, chega aqui. Será que não existe nenhuma agência de viagem que vende uns pacotes de viagem, tipo, um pacote família pra várias pessoas? E aí a gente paga mais barato? Será? É que a gente também não para. A gente é tipo família, se for pra eles, tipo, Ah! em consideração, né? Que... É família, é guilda, é clã, é grupo de aventura. Pra eles acho que não faz diferença. Não, mas eu acho que de aerobarco dá pra dar ali, normal. Sem Dá nada. pra dar, dá pra dar ali. Tá. Ô, Lockfar, Shazam, Oi. Balançar. Ah, vem você também. Aí, vai lá. A gente tem mais ou menos um pouco mais de 50 Esper de ouros. Eu e o Traste. Aí eu viro pro Balaçar. Eu fui lá também, eu só não movi meu campeão. Tá. Aí eu chego perto, Meu eu tô lá do lado do campeão, Balaçar, nossa. do meu personagem. Aí do lado eu falo, aí Balaçar, nós devia ter representado melhor, né? A nossa luta foi fraca. Vamos voltar lá, vamos brigar de novo. Aí ele pega e fala assim, bom, eu, pra ajudar, tenho 4. Ah, eu achei que era ajuda. 4. 4 Esper de ouro. Ah, tá. Não, beleza. É porque o resto ele apostou e a gente... quer dizer, Fala que, de qualquer forma... fala que o Aí Kobold, eu passei aqui pro Master. fala que o Kobold é uma criança e paga meia, é ótimo. Vai lá. Tá, vamos... 10 minutos. Se preparem todos e a gente vai partir em direção, ok? Certo. Beleza. E aí eu vou sair, vou montar minhas coisas e... Cada um Já eu tô sai, pronto. começa a montar. Agora deve ser, sei lá, umas 10 e pouco de coach, tá? Do dia.
Se vocês querem fazer todos alguma prontos? coisa, a gente pode seguir. Eu quero comer e beber água e ter um descanso longo. Tá, vocês forem então... Zoeira. Não, tô brincando. Ô, Pedro, eu não entendi. Já tá de noite ou tá, tipo, tarde? Já tá de noite, eu imagino, né? Não, 10 da manhã. Não, 10 de coach, é 10 do dia. 10 de coach é 10 da manhã. Tá, Nem tá o beleza. almoço ainda. Ô, louco, achei que já tava de tarde já. Não, beleza. Não, foi Não, corrida imagina- matinal. pô. Imagina que as coisas A começaram gente vendeu bem. cerveja 9 horas da manhã. 9 pô. horas da manhã os caras tava bêbado Exato, demais na rua, exato. pode crer. E aí, durante essa discussão, o Lockfire já vira e faz, mas eu tô com fome. Lockfire, você tem 10 minutos. 2 javali, por favor. Milo. Ele pega e olha pra você e fala assim, vai lá e pega, pô. Não, mas eu vou preparar o bagulho. Não, mas aqui todo mundo é igual, chefe. Tu não é o... Demora uns... Eu não sei fazer, não. Você lembra aquela vez que eu tentei? E era batata frita. Eu consegui explodir 2 cozinhas, você lembra? Ele pega, olha e fala assim, "Ei, meu Deus do céu, ô garçom, vem comigo então pra você me ajudar." Ele olha pro traste, tá ligado? Eu demoro um pouco pra Pra perceber que você tá assimilar. Que você é o garçom, né? Quando ele eu chega na demoro um porta pouco e você não pra foi, ele tocar. olha pra você e fala, e aí, vamos? Você não tá contratado? É comigo. E eles Vocês vão têm pra 10 cozinha. minutos, tá? E aí eles- eu começo a preparar o Chacal e eu, assim. E eles estão lá preparando alguma coisa. E pega daqui, pega de lá. Vamos ver o quão bom ficou esse negócio. Nossa. Ah, o Bastê e o Chacal, o Bastê senta na mesa e o Chacal senta do lado, assim. Caramba. Eu rodo alguma coisa pra ajudar? Ah, cara, na verdade nem precisa. Você vê que o Milo, por mais que pareça o mais ladrão do que tudo, parece que ele tem pelo menos nesse momento, ele tá tendo uma destreza. Ele Muito tem um boa. tom. Na Dois verdade, a pia é ladinos aqui, e uma né? cozinha. Habilidade com facas a gente tem. Habilidade com faca. Você vai que ele sobe no banquinho dele e vai lá cortando as coisas, não sei o que. E quando ele chega no final de 7 minutos, ele traz alguns pratos é como se fosse algumas costelinhas de javali com um molho vermelhado por cima, um vermelho bem escarlate. Beleza. Que ele Aí- olha e fala assim, cara, eu acho que eu inventei alguma coisa aqui, viu, Lockfar? Eu vou chamar de barbecue. 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 Vamos. Ah, já sei. Você colocou a barba, né? Exato. Eu coloquei pelos Eu de passei o barba. cu. É barba e cu. É barbecue, é meu. Foda-se, passei mesmo. Filhos da puta. Aí, obviamente, eu só tô brincando. Aí eu falo, e tô com tempo de sobra, hein? Tenho 3 minutos pra comer tudo isso? Delícia. Vocês vão querer nada? Eu dispenso. Eu já comi lá dentro, já, enquanto preparava, foda-se. Beleza. Aí eu já começo a comer sozinho, tá ligado? Tipo, Nisso o Balassaro olha e fala assim, mas lembre-se que nós temos que levar comida também pra viagem. mas você pediu? Você não pediu, deixa eu comer? Mas a gente vai levar daqui ou vai comprar em outro lugar? Não, pega uns congelados lá, nós levamos no caminho descongelado, nós come, bora. Beleza. E eu continuo comendo, tá ligado? Mas é sério, tipo, quantas rações de viagem cada um pegou? Eu tenho uma ração. Já tenho Eu 6 tenho- flechas. Ó, Lembra que ração de viagem é tanto comida quanto água, tá? sim. É, Eu vou tenho levar- ração pra um dia. Eu vou levar 2 rações. Você já tem isso? Vai pegar mais, Bruno? É, Ô, eu já trash. tenho isso daí do kit, na verdade, que eu peguei do kit. Não sei se era pra adicionar o kit de aventura, né? Pode, não tem problema, Tá. já tá no kit, beleza. É, do kit eu tenho uma ração aqui. Ah, eu posso pegar uns pão. Eu, assim, não tenho problema com comida nenhum, sabe? Aham. Eu acho que come lixo, se precisar. Eu vou pegar, tipo, sei lá, uma ração, tipo, 2 rações pra mim e pro Chacal, tipo, também. Então você tá com Vou deixar. duas, Duas, quatro, quatro, né? assim. 4. 2 águas e 2 comidas, vamos contar Beleza. mais ou menos assim.
O Balassar pega e fala assim, eu só tenho uma ração de viagem. Vocês puderem me ceder mais alguma coisa? Vou ver o que eu posso fazer. E ele Eu já vou lá na cozinha. Tem alguma coisa, mestre? tem. Eu a posso cozinha- pegar mais uma? Tá, Pode. mais uma ração pra ele e trago lá de dentro. Beleza, e ele pega as 4 moedas que ele falou que ele tinha e bota na mesa. Fala assim, pagamento adiantado. Aliás, Pedro, Senhor, quando eu tava rapecando as mesas, É. será que eu não tinha uns restos de comida suficiente pra fazer mais ração? joga... Mas tá achando que nossa taverna é porquice, né? Né? Não, eu tava fazendo a limpeza. É que aonde eu tava guardando as coisas, vocês acharam que era um saquinho de lixo, mas não, era meu saquinho de ração. Entendi. A Joga- gente chegou na taverna, o Pedro falou assim, o Milo tá com uma vassoura na mão. Tá falando que o Milo é incompetente. Ele, não sabe Ele fazer tava nada. varrendo o chão, eu organizei as mesas. Tudo bem. Cada um eu faz o seu. Só não vou discordar porque vai ser boa essa ração pra gente. Cada um faz o seu. Joga um D20 aí e tira mais que 13, vai. Tá. D20. 14 Caramba. dá. Beleza, você fez mais uma ração com os restos Ainda sobrou lá. um farelo na mão. Enquanto isso, Um assim que pedacinho o... de que o- pão, aquelas costelinhas assim, que ainda tem uns fiapos de carne, sabe? Foi fazendo uma quentinha ali. Isso. Foi, exatamente. É isso que o trash come, assim, normal pra ele. Normal. Beleza, banquete. Assim que o Balassar joga as 4 moedas, eu pego rapidinho e coloco no bolso do Bastê. Aí eu falo pra ele, essa região é um pouco perigosa, tem muitos ladrões aqui. Tem 2 na mesa. Eu falo, tem 2 na mesa. Aí eu falo, não, Bastê, eu peguei só pra te entregar. Tá. Enfim, a gente precisa... Porque eu sei que o Milo é ladrão, mas eu não sei que o Traste é, eu né? já percebi que o trash ladrão tem muito tempo. Não, eu não, nem falei isso também, viu? Aham. Tá, a gente precisa ir então. Vamos pro ponto mais próximo de aerobarco. Quando vocês estão saindo da taverna e vocês estão juntos lá, tal, conversando aqui a colar, vocês veem que o Milo ficou na frente do Pistache. O Pistache lá naquela pose imponente dele, e em cima do Pistache aquele chapéu do Elbaf que ele deixou pro Milo, tá ligado? Uhum. Ele olha pra vocês e fala, ei, dessa vez tentem voltar todos. A gente vai. Olha, já quero deixar claro, se eu não voltar, não é porque eu morri, provavelmente, tá? É que eu sou um viajante, eu tô sempre pulando de um lado pro outro. É difícil criar raízes. Caralho, não dá pra fazer um roleplay foda. Teus amigos são foda, mano. Eu não só. É só jogar molho barbecue nesses ossos aí. Verdade. É isso, porra. Bem, Inclusive, enquanto a gente tá terminando de conversar, o Lockhart já terminou de comer, eu tô rapecando, assim, o restinho de molho. tá Não sei ligado? se tem uma batata frita de lado, assim, on the side, tá ligado? Mas o que ele não comeu, assim, um fiapinho qualquer, um molhinho, eu tô colocando pra dentro da mala. Oxi. A gente só... O Bastê Chacal só sai, assim. A gente tá indo em direção ao ponto de Nisso, aerobarco mais próximo. um pouquinho antes de você sair, o Milo falou isso, pegou aquele pedido de quest, tá ligado? E entregou na mão de vocês. Então vocês estão com o pedido de quest. Vocês, Eu vou anotar na minha ficha. vocês já sabem, tá ligado? O caminho até a Torre Primal e sabem que tem que subir até a Torre Primal pra conseguir pegar o aerobarco. Vocês querem fazer algum roleplay ou eu posso passar reto? Porque Pode passar. Bom, por mim pode passar. Por mim pode dar, né? quando vocês chegam na Torre Primal, tem muita coisa pra lá e pra cá. Vocês passam naqueles guichês parecidos de metrô, sabe, que tem. E vocês veem a invenção do Elbaf que ele fez. Lembra que ele fazia um chute, subia um banquinho para as ancestralidades são pequenas? Então Sim. já foi até implantado isso lá. Patenteado. E vocês pagam, tá? Vocês podem descontar aí, a não ser que vocês queiram fazer algum teste de carisma para tentar pechinchar. Vai ser 5 por cada um.
Ó, chegando só lá, pagar na só. verdade, eu vou deixar todo o meu dinheiro nas mãos do Bastê. Eu tô entregando, então, pra ele 28 moedas de ouro, Tá. tá? Uhum. E eu vou tentar passar desapercebido como um simples kobold. Nesse momento você vai precisar de um teste de furtividade. Aí você Com pode toda fazer com vantagem, porque é o seu primeiro do Tá. dia. Uhum. Ô E mestre, kobold também, eu acho que tem vantagem só por ser kobold. Ah, essa vantagem que você tá falando, verdade, É verdade. isso. Pode crer. Vamos lá, então eu Chacal rodo paga dois. meia, né? Pode, roda 2 e... Chacal nem Ah, paga. toma no cu. Cara, você vai passando ali dos cantinhos, entrando no Não, meio. eu pego uma tá? vassoura e vou varrendo, assim, eu entro varrendo, sei lá. Beleza. Aí eu vou incorporar o bardo. Eu pego um balde e vai varrendo, 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 tocando o balde e tipo tentando entrar também. Posso rolar o furtividade? Não. É contra a Só minha se sensibilidade. Eu- Só se você rolar com desvantagem. Beleza. Vai. Olha que mestre bonzinho do caralho. Muito Não, bom. mestre bonzinho não. Roleplay é roleplay. Mano, ele vai tirar 1 e 5. Olha. Nossa. Puta que pariu. Foi bom, foi bom. Tá vendo? Eu só me fodo, cara. Eu só me fodo. Ih, não pagou. Ficou mais barata a conta do pai. Mano, você vai passando, você vê como que mais ou menos que o trash passa. E, cara, você não sabe nem pra onde você tá indo, mas você consegue passar. Eu tô indo atrás do traste, foda-se. Não... Manter a cabeça assim, olhando pra cima e fingir naturalidade. O Aí balaço, eu escuto o traste me explicando como é que é e eu vou, né, tá ligado? Tipo assim. É isso. o Balassaro olha pro É só Bastê, fingir naturalidade. Aí a gente vai. olha pro Bastê e fala assim: eu admiro esse cara. Maluco. Aí eu dou as moedas assim, pago pro pessoa que tá no guichê. Então e você tá passo- pagando por você, Deu pelo 20, Balassar e pelo Shazam. Ah, não, deu só 15 então? É, porque as coisas passaram, né? Boa. Pode descontar aí. E como é de praxe, vocês passam por algumas escadas e no segundo andar vocês conseguem pegar o elevador, visto que vocês estão com esse ticket. Uhum. E vocês começam a subir. E aquela... Novamente aquela... Pode falar, Loki. Ele não tem ticket. Não tem ticket! Vai eu e traste se escalando por fora, tá ligado? Não. Relaxa, a gente foi pra sala dos funcionários, a gente já tá lá tranquilo. Não, vocês Ai, foram lá, Deus. conseguiram entrar, porque uma vez que vocês entram, não tem já entrado, tá ligado? Tem- Não tem- não, eu vou escalar, tô por fora, eu tô Ô, escalando. louco, não, a Não, gente entrou tem como. pela porta dos fundos, mano. A gente entrou pela porta dos funcionários nos fundos. O pinguim de Madagascar, sorri e acende. É. Cara, é aquela vista do elevador que vocês já viram, é um pouco até nostálgico pra vocês. E vocês vão subindo, sobem acima das nuvens. E quando vocês chegam no último andar, vocês veem aquele monte de gente chegando e saindo. A grande maioria parece que tem dinheiro, sabe? Que são pessoas ricas e bem afortunadas e tal. Vocês veem muitas ancestralidades aí, aquele monte de aerobarco atracando, uns maiores que os outros, e os raios de Zor, que é o sol, batendo e fazendo aquele tom alaranjado em tudo, sabe? Uhum. E agora é ação livre, mano. Vocês têm lá a rota, vocês veem, tipo, Montanhas de Ferro, Kazan, tipo, Vulcão Pírico, tem as rotas que todo mundo usa. E tem outras rotas menores, sabe? Certo. Então isso na verdade é tipo como se fosse um pavilhão, assim, um negócio pra gente escolher pra onde a gente vai agora, né? Exato. É isso Tá, e aí. aí nesse momento a gente já tá todo mundo reunido já? Sim, vocês estão juntos. Tá. Aproveitando então que a gente tá reunido, eu vou querer tentar furtar do Bastê 28 moedas de ouro agora. 28 não dá, porque foi tudo que você entregou e ele gastou. Mas aí ainda tem as dele. Ele gastou só as dele, eu tô contando.
Caralho, vai Tô mesmo. contando. Ele É, faz, Mano, um, ele Lembrando que nunca meu vai- saquinho tá pleno. Meu saquinho ele nunca vai conseguir fazer isso. faz um Eu prestígio. preciso. Eu tenho alguma coisa pra me defender ou não? Faz um prestigitação contra um percepção, velho. Ele Tá. faz qual? Eu faço. Ah, tá. É, Eu faço presentação. E eu Rolei faço. você isso faz aqui. percepção. Imagina que você tá meio que de olho, tá Nossa. ligado? Olha esse cara, velho. Ainda bem que eu Não, tenho eu mais tô tentando cinco pegar as pessoas. moedinhas que eu entreguei, entendeu? Puta, empatou. Quando empata, quem ganha? Aí vocês tiram, jogam um D20 puro. Eita. Tá. Eita. Quem tirar mais ganhou. Ó, se descontar o 6 dele, descontar o meu 5, eu ganhei. Tem isso não. Bora rolar um Não, D20. rola aí. Roda aí então você, seu ladrão. Olha, Bora, 6. sei. Tá fácil. Não! É isso, caralho. Peguei minhas moedas de ouro de volta. Nem precisei Mano. corrigir no meu inventário. Caramba, velho. Cara, Você nem percebe, então. Pra você, você ainda tá com as minhas moedas no seu bolso ainda. Você até sente alguma coisa batendo num dos seus sente uma bolsos, leveza. bater. Mas você acha que é o chacal mexendo em você, sabe? tá. Nossa, olha esse cara, velho. Nossa. Ô, você é Aconteceu? muito sortudo. Ele roubou as 28 moedas que ele me deu de novo, cara. Passei a mão, não usou? Ele quis provar um ponto. Nossa, que ladrão. Tá bom, beleza. Esse traste, hein, traste. Você é um traste. É pra isso que eu tô aqui, caralho. E vocês Então vão tá. entrando. Vocês vão A gente vocês, entra vocês querem fazer algum? Sim, eu quero ir direto já pro ponto de viagem, porque a gente tem que pegar pro aerotrem. Aerotrem não, aerobarco, né? É pra montanha do metal, né? Montanha de ferro, isso. Isso aí, cara. Vocês querem fazer algum roleplay ou só vão? Eu só vou. Eu só vou. O roleplay que eu queria fazer, já fiz. Não, o cara me papou, velho. 28. Então. Beleza, gente, eu não vou focar muito aqui, tá? Mas o que acontece, vocês demoram. Cara, de portal seria instantâneo, tá? Sim. De aerobarco, vocês vão demorar uns 2 dias pra chegar. Não, pera aí, deixa eu ver. Cara, imagina que cada hexágono são 30 quilômetros. A pé, vocês fazem um hexágono por dia. O barco faz 1 km por hora. Ah, então, o aerobarco talvez faça 2 por dia, entendeu? Então vamos fazer 2 aqui, ó. hexágonos. 2 hexágonos. Então, um dia. 2 dias pra chegar, beleza? Beleza. Uma dúvida que eu tenho, na verdade, dentro desse barco, então, vai ter várias pessoas ou não? Esse Sim, local que tem a gente vai, outros. então, Tem outro. Ah, vai sair de lá rico, vai ganhar mais dinheiro do que no tesouro. Nossa, cara. eu quero meter, mais ou menos, na verdade, um roleplay daquele pessoal que vende coisa no trem, sabe? Camelô. Camelozinho de camelô, trem, tô Só ligado. que em vez de estar oferecendo produtos, porque eu não tenho produto nenhum a oferecer, né? Eu vou estar oferecendo, tipo, massagem, lustrar armadura, umas coisas assim, que eu tenho um contato mais físico com a pessoa, entendeu? Caralho, você não perde uma oportunidade, bicho. Não posso perder. Caramba, mano. Tempo é dinheiro, 2 dias aqui, cheio Ô, de gente. Pedro, Oi. o Traste é tipo o Lockfar em Fúria. Se em cada turno dele ele não tentar roubar, ele não precisa nem conseguir, mas se ele não tentar roubar, porque quando Né? você tá em Fúria, você precisa ser atacado, Isso. ou tomar dano, ou tentar atacar alguma coisa relacionada à batalha no turno. Senão você sai da Fúria. Tá ligado? Isso aí. E você vai sair da sua ladroagem se Você você... acha que o Trash ia ficar 2 dias cheio em volta, assim, cercado de riquinho e não ia fazer nada? Porém, e você acha que eu nunca vou te dar um revés por isso, né? Chegou a hora, tá ligado? É o seguinte, Ó, nós tudo indo preso. Não, você tá fazendo essas coisas e tal. Não, eu aqui sou um agente do caos. Tá bom. Tipo, o Lockfar e o Bastet já andaram de aerobarco quando eles foram pra Linsk. Então, essa sensação deles é comum, eles já estão acostumados. Já o Trash, o Shazam e o Balassar
Pode fazer um teste de constituição aí pra ver se vocês não ficam enjoados. Enjoados pela viagem. Aí pegou, hein? Que realmente é a minha primeira vez viajando. É Constituição? Constituição. Isso. Até que enfim! Até que enfim, vocês podem gastar ponto heróico, tá? Se vocês quiserem. Cara, eu vou pelo roleplay, não vou rodar heróico não. Cara, você começa a... Deixa eu rodar o do Balassar aqui. Rola do Shazam, hein? Deixa eu rolar, vai. Eu rolo. Ah, vai. Tá, o Balassar passou. Opa. O Bastê passou. Não sei se foi o Bastê ou... Não, o Bastê não, foi o Shazam, porque o Bastê depois não do Shazam. precisa, isso. Cara, é nítido, sabe? As pessoas assim interagindo normalmente. O Trash tenta chegar, ele cambaleia de um lado pro outro. Então no primeiro dia, o Trash, você não consegue, tipo, roubar nada. Você fica só do lado lá, vomitando, tá ligado? Não, então eu fico no quarto, no banheiro, assim, abraçado na privada. Beleza. Imagina que você tá, tipo, numa caravela. Como vocês estão indo pra uma capital, né? A Montanha de Ferro é a capital dos Umás da montanha, tá? Então essa caravela é uma caravela enorme. Vocês já assistiram Planeta do Tesouro? Já. Sim. Então imagina aquela vela toda hexagonal e quando as luzes de Zor batem, tá ligado? Faz aquele furta-cor na vela inteira. Vocês veem lá atrás um cara segurando um timão. Ele tem um chapéuzinho, inclusive ele é um mar dos mares, voando. Ele tem um daqueles sobretudo, sabe? O chapéuzinho branco, segura um charutão daquele, e o sobretudo dele meio azul. Esse azul que eu uso pro meu dado, sabe? Com alguns detalhes brancos. A calça branca, um cinto preto, uma botina bem marrom. E aquele monte de carga de éter brilhando na frente do timão. Que é isso que faz as invenções funcionarem, certo? No segundo dia você pode fazer o teu prestidigitação aí, ô Trash. Posso rodar uma prestidigitação, então? Pode. Vamos ser honesto aqui, rodar com desvantagem, então. Bora. Rapaz, você tirou do 1 ao 80, do 8 ao 80, né? Exatamente. E aí? Nada, então, né? Eu continuo doente. Não, não é que você continua doente, mas imagina que você ficou doente no primeiro dia, isso afetou teu roubo no segundo dia. Nossa. Você não consegue roubar, porém você ofereceu seu serviço. Você fez, tipo assim, você ofereceu o serviço, mas não roubou a mais isso, entendeu? Então vou dar aqui, sei lá, R1. Você conseguiu uma moeda de ouro total. Essa viagem não foi pra mim mesmo. Não foi. Imagina que nem foi uma moeda de ouro, foi 100 moedas, porque você fez um monte de coisa. Foi 100 moedas 100 espers de cobre, tá ligado? Você pegou, foi trocado mesmo, que os caras... E vocês estão chegando na Montanha de Ferro. Esse local tem várias montanhas. Vocês passam por uma, vocês sentem o barco fazer assim, sabe? O aerobarco fazer pra lá, pra cá, desviando de uma. Enquanto ele vai desviando, ele vai passando pelas nuvens. E enquanto as nuvens vão passando no casco, vão fazendo tipo ondas. E as nuvens bem... Como é que eu vou falar? Parece até chantilly, sabe? Chantilly cremosão. Densas, isso. Tocar e sentir elas, isso. Se vocês porem as mãos, é que você não alcançaria até lá embaixo, mas imagine que tem nuvens que passam perto de vocês, enquanto vocês estão no convés. Você passa as mãos, você sente aquele gelado, sabe, nos dedos. Posso fazer um roleplay? Vou fazer um roleplay, vou ter que fazer. Pode, faz aí. Balassar, vem cá. Aí ele vai lá. Deduzir que ele vem. Segura o meu pé que eu vou pegar uma nuvem. Então vai. Tá ligado? Porque você falou que não dá pra alcançar. Que é meio, tipo, longe. Quando vocês segura o meu pé. Enquanto vocês estão sentindo essa brisa gostosa de navegar, vocês estão vendo o Balassar segurando as botas do Lockfire pendurado pro lado de fora do aerobarco. E aí você aprende, Lockfire, que você não consegue segurar uma nuvem.
tá ligado? Nem comer? Ah, você até pode tentar colocar, mas é normal, Sim, é não, eu arte. entendi. Sim, cara. Eu tô agindo como o Logfire, né? Aí ele tenta fazer tudo, tá ligado? Ele tenta pegar, tipo, pôr no bolso, aí não pega. Aí tenta comer, tá ligado? Aí ele só fica enfiando a cabeça no bagulho, assim. Quando vocês estão passando por essas montanhas e vai pra lá e vai pra cá, é nítido. Vocês veem uma montanha cinzentada. Ela destoa na paisagem. E vocês começam a descer. Vocês passam por essas nuvens, tipo, como se fosse o mar, né? Entrando dentro do mar e saem nesse céu. E muito perto lá tem não é uma montanha, uma torre primal para se atracar um aerobarco. Mas tem lá como se fosse um porto. E ele atraca, fica lá atracado por algum tempo, vocês descem. Quando vocês descem, vocês veem uma cidade na frente, muito rústica, e é nítido que é muito menos tecnológica, não, é menos tecnológica que Silbar, mas possui as tecnologias deles. O que vocês veem aí são humanos da montanha, na sua grande maioria. E o que são humanos da montanha? Acho que eu já falei, mas eu vou repetir. São os anões, tá? São similares a anões de Tolkien. Barbados, parrudos, gordos. Os mais magros pesam 100 quilos, tá ligado? Eles carregam grandes machados ou grandes espadas, só que todos têm algum detalhe, alguma runa diferente. Algum tá com uma luva de ferro diferenciada, tá ligado? Eles têm essas coisas diferentes neles. E é uma cidade bem mais rústica. E lá no final, aquela montanha enorme. A cidade parece entrar por dentro da montanha, em algum ponto. Gente, é ação livre. Vocês descem. O pessoal desceu também. Todo mundo foi fazer o que tem que fazer. Cada um tem coisa. E vocês... Lockfire, eu imagino que você descansou. Você comeu. Todo mundo pode tirar aí 2 dias de ração. Porque vocês ficaram no aerobarco. Ah, o aerobarco não tem... Fornece? Vocês teriam que comprar. Né, que boa. Ó, o meu roleplay é o seguinte, a hora que a gente chega, ô mestre, lembra? Eu sou daqui. Será que... Isso que eu ia falar. Pra você é Tá. até nostálgico. Então, é isso que eu ia encenar agora. A hora que eu chego, eu deduzo que é um ar mais pesado, um ar por conta de ser na montanha e tal. Tipo assim, é um ar mais denso, um ar pesado mesmo. E aí eu... Ah, que delícia de ar puro! Ah, que sensação deliciosa! Não tem aquele monte de coisa que voa, aquele monte de coisa que brilha, aquele monte de coisa que é isso aqui que é raiz. E quando você Que olha beleza. pro lado, o Shazam tá seco, tá ligado? Aí, verdade. Aí eu conheço um lago aqui perto, uma lagoa, um rio, alguma coisa. Cara, nesse local não. Você vai ter Não que... tem em ou eu algum- não conheço? Cara, na verdade não tem. Não tem. A Montanha Tá. de Ferro até tem... Tá vendo esse lago na frente aí? Ele é um lago congelado. Você sabe que existem mitos do porquê esse lago se congelou. Mas ele tá congelado e, pasme, é verão, tipo, não teria por que ter alguma coisa congelada. Ele é congelado todos os dias do elo. E isso Tá. esfria o local também? Não, só mais lá perto, mas não tudo. Tá. Eu vou atrás de arrumar água pra esse menino aí. Mas gastem, e aí, vocês vão gastar da ração de vocês ou vocês vão gastar dinheiro pra comer dentro do Já aerobarco? gastei a ração, já gastei a ração. Então pode gastar aí as Gastar 2 rações também. cada um. E agora vocês estão zerados, né? De ração. Eu tenho 2 ainda. Beleza. Sim, mas eu preciso achar água pra ele. Eu tenho algum lugar que eu possa comprar no próprio aerobarco? Não, tem. No aerobarco você conseguiria comprar, tá? Um balde de água, tipo, custa um esper de prata, tá ligado? Beleza. Pode Eis tirar que aí eu compro 2 baldes. Beleza. Ele já pega e já... em E cima eu ando dele. com o outro tipo de mochila, tá ligado? Você vai vendo que rapidamente, quando a água vai escorrendo por ele, ele toma um pouco da forma
da forma marítima dele, saca? Mas já vai, como ele tá em terra, já some na hora. Beleza, tá aí segurando o balde, levando o balde junto contigo. Gente, é ação livre. Tá, eu percebo, obviamente, que o Lockhart, tipo, tem esse sentimento mais nostálgico, que ele conhece o É local, isso que eu ia né? perguntar também. Ah, eu acho que depois que ele fez todo esse roleplay, não sei o que, sim. Tá, nesse caso, então, eu vou me aproximar do Lockhart. Opa, peraí, bugou aqui de novo. Caiu. Ah, mortal. Opa, mortalzinho. E vou chegar no Lockhart e aí começo, né? Lockhart, cara, me tira uma dúvida só. Claro. Você sabe me dizer se existe algum tipo de monastério de monges por aqui? Ah, não sei nem o que é isso, cara. Putz. Tá bom. Aí eu tento procurar algum anão, tipo, mais próximo assim. Ah, não tem aqui, mas eles são chamados de Umas da Montanha. Mas tem, isso tem. Esse outro negócio de mono, não sei o que lá, não sei não. Mas... Ah, não tem. Então eu procuro um anão assim, pareça ser mais sábio. Tudo bem que eu imagino que eles estejam todos sejam velhos e com barbona. E aí na minha percepção todos sejam sábios. E eu chego no anão mais próximo e aí eu faço a mesma pergunta, né? Oi, amigão, por acaso você sabe se aqui na cidade tem algum monastério? Aí ele pega e fala assim: Você é o quê? Sou um monge. É? Tá ligado? Aí ele fala Eu sou um assim, kobold, se é isso que você queria saber, eu sou um kobold. não, sim, dá pra ver, mas um monge kobold, que seja. Exatamente, cara. Isso vai dar merda. Aonde eu venho tem vários. Aí ele pega e fala assim: na verdade aqui por perto não. Existe o Templo Rubi, mas não é tão Já ouvi perto falar, já assim ouvi daqui. falar. Não, pode crer, tamo tranquilo, rapaz. Valeu, só queria saber se tinha mesmo. Tá. E Uhum. por aí, vocês estão andando ainda e tal, e fazendo seus roleplays, e vocês veem algo interessante. Algo que vocês não tinham visto ainda. Uhum. Vocês veem um templo, só que ele não tem as runas Lockhart e Bastet dos deuses antigos. Ele tem um templo, talvez seja o primeiro de Gaia, aliás, de Atlas, né, que é o continente, que tem o símbolo de Gaia, a deusa Gaia. O que parece, entram pessoas lá, anões, né, Umas da Montanha, muito armadurados, com um bruto escudo, com o mesmo símbolo. O que vocês estão testemunhando são os primeiros clérigos de Etéria. Não existem nem clérigos nem paladinos, tá, em Etéria. Ainda. Agora estão existindo os primeiros, que são os clérigos de Gaia. Beleza? É isso, roleplay de vocês. Lembrando que agora vocês têm que ir pra Gales. Uhum. Lockhart. Oi. Lockhart. Oi. A gente tem que ir pra... Você que... Não, a gente tem que bater naqueles caras ali, velho. Você viu os caras puta guerreirão parrudo? Mas não é a nossa missão, cara. Deixa pra depois. Não, ó. Então depois nós vai brigar com esses caras aí. Depois nós vemos isso aí. Ó, não. Depois nós vê não. Na volta. É isso, na volta a gente vê isso aí. Beleza. Você que era, né, mais próximo a essa região de Atlas. Onde a gente vai agora? Vamos achar 4 cavalos. Tá. Eu posso ser um. Lockhart, pode colocar sua vida aí e perder o seu pontinho aí de coisa, né? De exaustão. Eu posso, mas eu não vou ser também. Tá achando que é palhaçada, pô? Beleza. Que só se for pra levar alguém, tipo, leve, tipo o Chacal. Balassaro olha pra você, mas... O Trash não precisa de um cavalo só pra ele. Pode ir na garupa de alguém. Verdade. Tá, então 3 cavalos. Cara, vocês vão aí, vão procurando. O problema é que... tem dinheiro pra cavalo, Lockhart. O problema é que vocês não acham um cavalo... Não, vocês vão achar cavalo, sim. Que eu tenho uma raça de cavalo que eu acho muito linda, que é uma raça que chama Trotão. É aquele Bretão.
Tretão, pode ser também. Tritão é do É. mar. Pedro. Bretão. Eu chamava de trotão. É aqueles que tem pelo assim nas patas, tá ligado? E as crinas, eles são muito mais parrudos que o normal. Vocês estão negociando por eles, tá? Mas eles custam, não faço ideia quando é que eles custam. Eles vão custar uns 10 PO, cara. Pra sempre? Pra Vão sempre. ser de Nossa, vocês. Vão ser de vocês, mas Ah, vocês eu vão. achei que a gente ia só alugar. Não, pra alugar, vocês acham mas também. e se- Não, agora eu quero. Não, Agora e eu se quero. morre, né? E se morre? Tá ligado? Então, aí que tá. Mas aí, lembra que vocês vão ter que custear a ração pro cavalo também, sacou? Beleza, Ah, eu sem já tô cuidando problema. do chacal já é muita coisa pra mim. No problem. Então, Lockfire, o que faremos? O Uai, Balassar vamos fala. pegar os cavalos e vamos a caminho da... Esqueci o nome. Gales. Gales. E vamos a caminho de Gales. Então a passagem de vocês pelas montanhas de fel são muito breves mesmo. Vocês vão, Sim, fazem a só gente esse só... roleplay. É missão. A gente Ó, tá eu vou, indo atrás de eu vou descobrir. pegar 4 rações. É isso que eu ia falar. Vocês vão precisar Eu vou de... pegar 4 rações diárias. Quanto que eu tinha Eu. falado que era? Ó, Quanto que é cada uma? uma ração vai ser 5 centavos. uma refeição... Ó, tem a refeição miserável, que é 3 peças de cobre por dia. Tem a pobre, que é 6 peças de cobre por dia. Uma refeição modesta é 3 peças de prata por dia. E refeição confortável é 5 peças de prata por dia. Tá. Então eu quero 4, são Então, 2 mas- peças de ouro. Então vocês vão pegar uma confortável, certo? Eu tô falando eu. Então vocês vão dar 2 peças de ouro por 4 refeições confortáveis. Sim. Legal, beleza. Pode tirar aí do teu coisa e Lockfire. adiciona ração. Já tirei. Lockfire, você tem dinheiro, Lockfire? Eu tenho pra caralho, não sei da onde. Nossa. Você gastou isso daí, Tá. Lockfire, pra comprar taverna. Lockfire. Não, não gastei não. Esse não. Você Esse lembra não. quanto que eu gastei? Você abre minha ficha. Você lembra quanto que eu gastei na taberna? Lembra não? Uns 500 PO, não foi? Exatamente. Eu tô com 128 PO agora porque eu tirei aquilo lá. Já tava aqui. Tudo bem, então. E a gente Tá bom. se matando Pra a gente fazer. fez pra comprar uma Puta que passagem pariu, de mano. 2 dias. Ah, ainda bem que... Pega o Nossa. teleportador, velho. Nossa. Não, Cara. Lockfire, mas acho que no começo da missão eu falei, ó, vocês não tem, vocês gastaram tudo pra fazer a taverna. Porque vocês tiveram que comprar refeição pra taverna, tiveram que comprar A gente não móvel, fez missão depois disso. Vocês fizeram uma missão... É, faz sentido. Vocês fizeram aquela missão que demoraram 2 meses, né? Eu não lembro, mas eu Tá, lembro então- que... então eu vou a gente, contar. a gente fez, né, a missão depois disso. Tá, eu vou Mas contar que esse não sei 120 aí foi o que vocês pegaram nessa missão. Nossa. E Tá você bom. anda com tudo isso, Lockfire? Aí eu... Uai, 2 coisas. Primeiro, esse dinheiro não era pra missão, esse dinheiro é meu. Tá. Ponto. Tá, então me paga 2 rações. Pera. Segundo, quem é louco de pôr a mão? Deixa pegar. Por essa nem o traje esperava, tá ligado? Não, o traste nem sabe, ninguém sabe. Eu acho que Então, os cara ninguém tem sabe, tudo isso. tipo assim, nem eu sei, tá ligado? Que eu tenho tanto. Eu não sei quanto eu tenho, tá ligado? Eu tipo enfio a mão no bolso e tiro uma moeda, enfio a mão no bolso e tiro uma moeda. Então beleza, você gastou 2 para 4 rações, certo? Ah, E, eu vou pra comprar mim, 4 rações ele vai também. querer. Você vai querer 4 rações, mas eu Dá te 2 empresto. pra mim. Não, eu vou pagar aqui, seu miserável. 2 pra mim e 2 pro Pro coisa. Chacal. Beleza. A gente tava se matando. Ah, eu não vou nem discutir isso com você. tá? Traste vai comprar também. Vou comprar umas ração miserável, umas 3. Como é que é o nome, Pedro? Ração Miserável. Ração Não, A ah, velho, nossa é confortável. com... confortável. 6 miserável dá quanto? Aliás, qual que é a diferença? É um, Cara, é um pão duro. É tipo isso mesmo. Tipo, uma ração confortável vai te deixar mais... Tem até suco. É que na real, assim, aqui, ó, no escudo do mestre que eu tenho, não tem uma ração de viagem, tá ligado? Uhum. Então eu tô meio que improvisando aqui, mas imagina que, tipo, uma refeição miserável
não te daria, te sustentaria por umas 2 horas só, tá ligado? Nesse caso, então, já que é questão de sustentar, eu vou pegar confortável mesmo. Aí eu vou fazer que a confortável é a ração de viagem, tá ligado? É a padrão. É a Tá bom. padrão. Aí Eu você vou pegou levar 4 também. Quanto que dá? Dá 2 PO, 2 moedas de ouro. O cara me papou 28. Tá, o Balassar chega já perto era de dele, na vocês. O Balassar e o Shazam estão olhando pra vocês com aqueles olhos de gato do Shrek, tá ligado? Aí, tá bom, vai. Aí eu pego uma moeda de ouro e falo assim, igual vó, sabe? Bem escondido assim, ó. Uma pro Balassar e uma pro Shazam. Já bota lá, beleza, eles compram Vou também. tirar aqui, ó. 2 moedas de Raiva que ouro. eu tô do Lockfire, mano. Aí eles. Então você deu 2, uma refeição pra cada um, certo? Não, eu dei uma moeda de ouro pra cada um. Dá duas Porque- rações. dá pra duas cada O que rações. eles vão cada um. fazer, não, eles podem comprar outro tipo de ração. Não, eles compram mesmo, tá? Beleza. Tá. Beleza. Ô, Lockfire, e os cavalos? Oi, Cavalo. o que tem? Você não vai pegar? Vou. Eu achei que a gente já tinha aqui? pegado. Pega Pode ser no os mesmo cavalos, lugar, não tem problema não. Pega aí, 3. 3 o quê? Não, 2 montarias só 2. Dois Quanto cavalos, custa filho. 2? 20. Pergunta um cara aí. O Mai olha pra você e fala assim: esses daqui são os meus melhores cavalos, hã? São 20 PO, 20 Esper de ouro. Negocia com ele, Lockfire. Tenta fazer um 15, um 10. Faz 2 por 50? Claro. Não, Lockfire! Não, aí você vê ele falando assim: não, são 20. 3 por 10. 3 por 10. Você está louco, rapaz? 20 Espers. Faz um teste de carisma pra. Se você quiser realmente negociar com ele. Nossa, o Lockfire, eu acho que ele é um ótimo. Ele devia participar tipo do trato feito, assim, acho. É verdade. Ô, caralho, eu joguei com desvantagem. É o da esquerda que vale. 19. Tá, o que você falou pra ele? Eu falei, é 3 por 10? Aí ele falou, não, você tá louco. Beleza. Ele olha pra você e fala. 3 por 15. Aí eu, tipo assim, eu fico... eu fico olhando pra ele, tipo assim, ó. Mas na verdade eu tô pensando quanto que sai 3 por 15, tá ligado? Eu tô olhando pra ele, tipo assim... Quanto será que dá? Aí eu tô pensando, se 3 por 15 é melhor que 2 por 50 e é melhor do que 1 por 20, tá ligado? Eu tô tipo assim, olhando pra ele assim, ó, mas no fundo eu tô pensando isso. E você vê que ele também tá enrolado, tá? Ele tá enrolando com as barbas assim, falando onde isso vai levar, tá ligado? Né? Aí eu vou ver se eu tenho tudo isso, eu não ando com muito dinheiro. Aí eu saio aqui, pego eu pego 14, ó, eu 14. pego 14 e jogo na mão dele. Mano, ele olha e fala assim, tá faltando uma. Ô Bastém, pera aí. Peraí, Você não deixa tem. comigo. Aí eu pego aquelas 100 moedas de cobre Cobre, nossa! e aí eu conto assim, 100 moedas de cobre. Prá! Aí ele, 15. Ó, em minha defesa, em nenhum momento eu falei que eu não tinha dinheiro, nem agora, eu só mandei ele inteirar. Eu não falei eu não tenho. Nossa. aí, cara, Ó, eu vou tirar 14 aqui, peraí. tira do traste também. Olha esses caras. Ele pega e fala assim, certo, então está feito. Vocês querem as celas também? É bom, né? Vocês acham que vocês não iam gastar, Não. né, se vocês pegar. Eu não quero. Eu quero. Uma cela vai ser 15 moedas de prata. Ué, tá, de prata. Tá. Dá um faz S um ouro, né? e meio. Um ouro faz, né? Um ourinho faz. Faz um teste de carisma aí pra ele. Um ourinho faz, filho. Só pra não precisar tirar e fazer merda, né? Aí ele olha e fala assim, deixa eu olho e um pensar. abraço. Ele começa a pensar e fala, tá, claro, já estão aqui mesmo, estão por tudo aqui mesmo. É os 3 por um Esper de ouro?
Não. Não, A minha uma cela. cela por um espro de ouro. Então eu não quero mesmo. Aí ele cara deu tem uma cela pra 200 você. espros. tá ligado? Tá, eu vou laçar meu cavalo e vou preparar ele. Então, vocês pegaram 3 cavalos. Eu vou interromper agora, na verdade. Eu vou começar, né? Ô, meu bom moço aí. Sim. Seguinte, você também vende mochila pra cavalo? Ah, sim, aqueles packs que pega assim, é uma cela com bolsinhas. Claro, Isso. temos aqui, ó, uma cela 2.0. Tá, e quanto que tá custando esse negócio aí? E meu nome, inclusive, é Borbic. Barbecue! Barbecue. O meu nome é Traste. Sim. Bom, essa é um pouquinho mais cara. Essa é 20 moedas de prata. Fechado, maluco. Vou querer uma. Eu devolvo assim a minha, eu falo, não. Pera aí. Eu te dá dou mais outra. uma moeda. Eu te dou mais uma moeda. Não, na verdade não. É, 2 de ouro. Eu vou te dar mais uma moeda, eu vou pegar a cela turbinada, pô, tá maluco? Beleza, então. Laçando agora- meu cavalo assim, Então agora aí eu olho vocês ele têm... negociando, eu... Enquanto vocês tiverem essa cela no cavalo, vocês têm... Quem comprou, né, você e o Bastê, tem 2 mochilas do Aventureiro Feliz, tá ligado? Então é Show. mais coisa pra vocês colocar coisa, sacou? Oh, yeah. Aproveitando, você não quer encher essas bolsas aí de feno pros cavalos comer também? Ah, boa. É verdade. Esse cara é esperto. É bom vocês seguir Então ele. pode pôr aí, eu Só deixo. que, como que vocês vão viajar? Porque 1, 2, 3, 4... Relaxa. O cavalo, me diz se eu tô errado. O cavalo, na bolsinha dele, Ah, é uma de cada lado. sim. Eu vou dentro da bolsinha, relaxa. Sim, mas ainda faltam 4. Ah, é verdade, tem o cara da armadura lá atrás. E aí, o que vocês vão fazer? O É, a Bastê gente vai tem virar que- um cavalo. Mas ele não consegue virar o cavalo pelo dia inteiro. Por Eu 3 consigo horas. por boas horas. É. Não, aí depois eu viro. Não, cara. Ó, um cavalo Lockfire falando. Ó. Sim, sim. Um cavalo dá pra ir o Balassar e o Traste, porque é o que tem cela. O Hansok, o Chacal ainda não é um lobo... Ainda não é um lobo atroz, ele é um lobo Ele é um normal, lobo por humilde. enquanto. Convencional. Convencional, pô. O Lockfire não tem cela. Então, um cavalo, Balassar e Traste, o Lockfire não tem cela. Ele vai sofrendo. O meu cavalo, Rapaz, eu que empresto sofrendo. pro Shazam. Eu empresto Sou pro conhecido Shazam, como meu cavalo. CDF. Você emprestou pro Chazão teu cavalo. É. E... Mano, eu vou virar um camelo, pô. Nossa, mitou. E aí o Eu vou Balassar virar vai lá um e... quadrúpede ainda, eu vou Vai ver lá e qual. fica no outro cavalo que também tá sem... Ah não, tá com cela, né? Não, o Balassar Tem duas ficou celas. junto com o Traste. A gente tem 2 celas. É. Tá tudo... Ah tá, ficou no cavalo do trash. Entendi. O único cavalo Porque sem o Traste cela tá, é o o Blockfire. Traste tá na bolsa. E aí você virou Então, um camelo. cabem eu vou escolher o animal ainda. Só um minuto. Aliás, eu posso ir Deixa na bolsa, né? Eu não sei. Pode. Sim. Não, tudo bem. Ah. Aí... A é? minha imaginação aqui é aquelas motos que tem o Sim. carrinho do lado. Entendeu? Não é isso não. Imagina as Não. motos, as mesmas A- motos. A imaginação do traste, Ah, entendeu? do traste. Ele tá se sentindo naquele esquema. Tá bom. Mas é só uma bolsinha que ele tava lá enfurnado mesmo. Ele Beleza, tá gente. se naquele esquema. Vocês vão Tá. fazer mais alguma coisa ou esse vai ser o negócio de vocês? Ô mestre, Esse é o meu eu vou negócio. virar um cavalo de carga. Tá bom. E aí você leva... Leva nada, né? Eu Ah, levo o só chacal, vai né? Só vai andar do mesmo Ah não, é que ritmo deles. eu vou gastar de qualquer jeito, então eu Posso te quero dar virar uma... hora já. Então faz o seguinte, ó, já que você quer virar, por que você não vira uma aranha e vai junto com alguém, né, velho? Ué, Você não mas precisa eu andar, vou ter pô. que gastar uma transformação de qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas aí, pelo menos, você não anda. Você evita Você vai a evitar... fadiga. Tá, Entendeu? tá. Você- Então eu vou virar... Ou você vira aranha, fica em cima do chacal, o chacal vai andando do lado dos caras, entendeu? O Chacal rola o Constituição pra ver se ele tem medo de aranha. Não, o chacal tava na floresta Ambar, fi. Ele não tem medo de quase nada, nem de pantera, não, só de pantera deslocadora. Ele tem medo. É, essa ele tem medo.
Mas a história é trauma, isso aí. Exatamente. Eu vou virar então escorpião, pô. Beleza. Virou. Tá beleza. Gente, faz tempo que a gente não tem um combatezinho, né? Faz. Faz, não faz? Nossa, Então vamos vai fazer entrar tipo um X-Crawler aqui. Pra vocês chegarem em Gales, como eu disse, é mais ou menos aqui, Gales, ó. Então vocês vão precisar andar... Como vocês estão de cavalo, vocês conseguem fazer um hexágono e meio por dia. Tá bom? E esse um hexágono e meio é o que vocês precisam para chegar em Gales, que também é uma região montanhosa. Imagina que não tem muitas florestas aí, é mais montanha, campina, entendeu? Então eu vou rolar um D10. Se cair 5 ou menos, vai ter combate, beleza? Beleza. Nossa, eu tô em formato de escorpião. Caramba. Que merda, vocês conseguiram passar sem combate, mano. Que raiva. É isso. Boa. Cara, vocês estão chegando em Gales. Até que enfim! Yes! Depois de 2 sessões que dá pra ter feito. O Bastet já não é mais escorpião, tá lá andando do lado dos cavalos, tá ligado? Não, eu tô de boa. Ou sei lá, vocês revezaram os cavalos, mas vocês conseguiram chegar. Tá. Essa é uma cidade a qual ela tem altos muros. Parece uma cidade, não sei, é o que eu falei, uns 4.000 habitantes, tá? E esses muros são muito altos. Não é coisa é o que eu falei, não é torre primal de altura, mas são torres muito altas. E cada tanto em tanto das torres tem uma das torres do muro tem uma torre de vigia com arqueiros. E quando vocês estão chegando tem aquele puta portãozão, sabe? Uhum. Enorme, daqueles que precisa de alguém lá dentro com uma roda assim puxando que ele vai Tá abrir. ligado? Nesse momento os portões estão abertos. Deve ser agora umas 3 da tarde. Tá? E vocês veem que na frente tem 2 guardas. Armadurados, são um mar da montanha e um mar da terra. As armaduras deles são padrão, tá? Não tem nada de diferente, destoante, nem nada assim. Tá. E é isso. Daqui a pouco a gente tem que parar, mas até lá é ação livre. Beleza. Tá fechado o portão, né? Não, tá aberto. Tá, Semi-aberto, velho. tá. Eu chego, paro na porta. Os 2 caras estão na porta, certo? Imagina que tem um em cada lado do portãozão. Pelo Você lado tá de chegando. dentro ou pelo lado de fora? De fora. E quando vocês estão chegando, eles, alto lá! Quem sois? O alto que sou eu. Aí ele olha assim pro mar da montanha. E já começa a rir, tá ligado? Beleza. Aí eu, pé de pano. Aí eu vou parando, meu cavalo se chamará pé de pano. Meu Deus, cara, pistache, pé de pano, o outro chama... Nossa, meu Deus. Não, que pistache? Quem é pistache? Ué, pistache é o puta de cérbero de... Beleza. O meu chama pé de pano. Por quê? É um bretão. Que jeito que é o pé do bretão? Entendi. O meu Vai não lá. pensei ainda, eu tenho que pensar nisso, peraí. Beleza. Aí, pé de pano. Vamos esperar aí. Aí ele para, tipo, perto do cara. Eu já sou relativamente muito maior que os caras. Eu tô em cima do cavalo. Eu olho, tipo assim. Aí eles E aí, olham meu assim, bons? Você vê que eles até fazem um carinho no cavalo, tá ligado? Pra eles parar. Eles não é que eles estão hostis, mas você sabe que é coisa Sim, dessa região. Padrão. Dessa região eles são mais secos, tá? O pessoal é mais assim. Tá. Eles pegam e falam assim, o que fazem por aqui? Não é todo mundo que pode entrar assim do nada. Eu sei, mas nós estamos em missão. Em missão? Sim. Como assim? Nós viemos salvar vocês. Ele... Como assim? Vocês não sabem ainda, mas vocês estão sendo lesados. A gente veio aqui pra resolver isso. Aí eles... Ah, vocês vieram pela recompensa.
Não, nós viemos pelo combate. Quem veio pela recompensa foi aquele ali. Aí eu aponto pro traste. Ah, não, aponto pro traste não, que o traste tá dentro da bolsa. Aponto pro Bastê. Não, eu tô no cavalo atrás de você. Ah, então beleza. Eu aponto pro traste. Eles pegam e falam o seguinte, o que as pessoas, ele olha pro mar da montanha, fala assim, o que as pessoas não fazem por ouro ou por combate, né? Aí ele pega e fala assim, boa sorte, já existem 2 grupos de mercenários desaparecidos, mas façam o seguinte, se dirijam então para a casa do Conde de Gales e falem diretamente com ele. Certo. Vocês têm permissão para entrar. Só mais uma coisa. Sim, claro. Tem recompensa pra encontrar o grupo de mercenário? Ó, se vocês encontrarem eles e trouxerem, talvez a família dê recompensa pra vocês. A família dele está na cidade? Sim, todos somos daqui, né? Beleza. E eu vou entrando. Beleza. Vocês vão entrando e vão vendo agora sim. Tem muito mais humanos da Terra, ou seja, humanos, do que o resto. Sim. Isso meio que destoa um pouco de curiosidade de vocês. Porque essa é uma região montanhosa. Deveria ser uma região tipicamente de humanos da montanha. Sim. Uhum. E com essa visão, a gente termina a sessão de hoje. Lembrando que a gente tá terminando por causa que o Hugo pediu pra ir até... Ah, agora eu vou jogar nas minhas costas a resposta. Vou jogar nas suas costas. E a gente falou que todo mundo concordou que a gente esticava 1 hora hoje. Não, tudo bem, tá tranquilo. Não, a gente falou só por falar, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Uma adenda aí, meu cavalo chama Núbia. E é uma égua, não um cavalo. É uma Legal. E cavala. o cavalo que O tá meu com... cavalo, que eu imagino que como eu... seu, eu- é seu. é meu. O terceiro é meu. O meu então vai se chamar Dulce. Não, vai se Chambinho. chamar Dulce. Dulce. E é um cavalo, é um cavalo mesmo, não é uma égua e se chama Dulce. Dulce. Beleza, Tá. fechado. Como que vai chamar Justo. o nome desse episódio pro YouTube? Vai chamar A Chegada ou vai chamar Os Cavalos? Calma, tipo, A negócio... viagem, a jornada. A viagem, a jornada. A jornada. A jornada. Tem impacto. The Journey of the Horses. É isso. Então é isso, gente. Muito Caralho. obrigado. Sessão que Chama vem, de então, teremos humor. combate glorioso. Ah, tá chegando, tá chegando. Mas Um pequeno spoiler Amanhã aí. não participo. Então, se faltar só você, Brunão, até vai, na verdade. Sim, não, tranquilo. Só tô lembrando, amanhã eu não participo. Ah, tá. Então se vocês conseguirem encerrar amanhã, parabéns. Não encerraremos. Pode ter certeza que a gente não vai encerrar Não vai amanhã. Não Vocês vai sempre ser. conseguem fazer mais O que tanto 4 que a gente sessões. enrola, não vai acabar amanhã, não. É que a gente tá agindo, né? A verdade é essa. E sexta-feira vocês estão como? Verdade. Suave. Então, sexta eu não consigo, velho. Sexta, Ah, Sexta é complicado. embaçado também, que a Gabi vem pra Ribeirão, e aí... Rapaz. Manda um Aí, beijo pra Gabi. se não der Mando. na quinta, a gente joga na terça-feira sem crise, tá? Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Vamos pro boa noite, pessoal. Boa noite. Quem foi o último a falar o boa noite hoje? Foi o Hugo? Bastê. Bastê, vai lá, Bastê. Boa noite. Boa noite. Hoje, pra quem acompanhou o Bastê, temos mais um anime e mais uma referência ao Egito, de novo, ok? Núbia. Com a Núbia. E chegamos, né? Demorou, mas chegamos. E daqui pra frente é só treta, porradaria e ficar vivo, né? Se tudo der certo, nada der errado. Top demais. Hugo, boa noite. Boa noite, como diria o Bastê, daqui pra frente é só pra trás, e bora que bora, e sextou. Hoje foi massa, e teoricamente, estamos começando agora a missão. A missão começou agora. Foi só Não, um epílogo, sim, exatamente, tipo assim, as Fast History demora tipo 4 sessões pra começar. Vocês têm noção? A história pode ser rápida, mas nós enrola num nível Do cara. que não, até chegar na missão, que normalmente o mestre fala assim, ó, vocês estão na missão, conversa com tal pessoa, a missão começa. Exato. Nessa etapa a gente demorou 3 episódios. 3, bem dizer.
Se chegar em 3 Gales agora, episódios. né? Pra chegar na sessão. Na sessão não, desculpa, na missão. E nós não começamos ainda, porque nós não conversamos com o responsável. Não fez nada, Corre o só risco da chegou. gente enrolar mais um episódio Faz antes não. de começar a missão. Não Ô, tô louco. falando por maldade. Eu só queria acabar essa história antes do ano novo, tá ligado? Eu tô pensando em acabar isso na Páscoa. Eu tenho fé. Eu Bruno. tenho fé que Qualquer antes coisa da a Páscoa, festa cara. junina tá aí, pô. É, pô. É isso, pô. Boa noite. E o feriado do carnaval também, né, gente? Vamos lá. Isso, tá por qualquer aí coisa a gente também. faz uma sessão maior de carnaval e aí dá pra acabar, talvez. E aí, Pega um dia assim que ninguém vai fazer nada, né? E Aí- fica o dia inteiro. aí, tipo, Tiamat não existe mais, Out of the Abyss também não existe mais, a gente vai jogar só o Domínio de Moca. Tá Não, ligado? só uma Fast History, só a Fast History que a gente vai jogar. Uma Fast History. Não, Uma Fast Isso. Uma long history, ó, vai chamar. Gente, É. já vou agradecer aqui também. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Guilherme. Bastei, Guilherme. Pastor Guilherme. Muito obrigado. É que o seu não aparece o nome pra mim no WhatsApp, eu É, não sei pode o crer. nome. Guilherme. Aí, Tá então valeu todo mundo aí. Realmente, cara, eu vou falar. Pra mim, a gente tava rushando, não tinha passado meia hora ainda de sessão. Doideira, cara. Porque assim, teve muitas horas até que eu pensei, putz, daria pra rodar um roleplay engraçado aqui, mas eu quero chegar logo, eu quero Chegar fazer logo. o bagulho. Aí eu tava me segurando pra não fazer as paradas pra chegar logo. Pra Aí chegar. quando acabou a sessão, eu falei, porra! Ai, caralho, que De merda. fato. Mas antes de fechar, eu só queria mostrar que também teve coisas legais. Por exemplo, agora vocês sabem que existem clérigos. Que Sim. isso já faz, eu queria fazer esse gancho há um tempo. E se eu tivesse falado que eu ia crescer clérigo? Aí Cara, fudeu? eu ia te falar, eu ia Barra. pensar junto contigo como que a gente ia fazer, nascer isso, mas provavelmente Não você ia ia fazer. ser lá das Montanhas de Ferro, porque esse gancho eu já queria, entendeu? Entendi, pode crer. Inclusive o Lockfire também é clérigo. Sim. Só que ele é Eu um... ia falar que eu tenho um nível de clérigo, que eu tô começando a entender a magia. Isso. que Mas eu aí esse tô- clérigo do Lockfire é um pouco diferente, porque ele conheceu os deuses antigos. E quem são os deuses antigos? É o fogo, água, ar, terra e trovão e raio. Só que esses deuses já foram esquecidos, tá ligado? Porque veio Gaia, veio Kali, veio Coach. Então os primeiros clérigos mesmo e tal, que são agraciados por um deus que o pessoal sabe, são esses Tá clérigos surgindo agora. Tá surgindo agora, são os clérigos de hora. Gaia. Da hora. Essa história, eu acho que vai ter menos combate do que até eu gostaria. Mas eu acho que vai ter uma reviravolta que, na verdade, eu lendo a história nem eu esperava, nem o futuro esperava. Não, se eu não Mas, morrer, tá de boa. Mas enfim, muito obrigado para quem assistiu até agora. Valeu aí, Hansok. Valeu aí, qual que é o seu outro? O Sr. Nobody, que tava por aqui também. Meu primo Valeu também. aí o Só que aí tem o o Lucas. Lucas também. Fatal. Muito obrigado aí. Pô, é isso. Muito 20 no D20 e até a próxima. Valeu, gente. Até. Valeu.